Aí, ó. Então, novamente, bom dia a todos. Vou fazer uma apresentação rápida, porque isso vai ficar para o vídeo, depois no YouTube. Então, eu sou a professora Jéssica Notório, aqui da Universidade Federal de Lavras, e hoje nós vamos receber, estamos recebendo o nosso entrevistado, Luan Felipe, que ele vai contar para nós a respeito da sua trajetória na engenharia de materiais, né? Então, nós estamos fazendo essa série de entrevistas aí para a disciplina de mentoria em engenharia de materiais. Então, a ideia é que na primeira metade desse nosso encontro, o Luan vai contar para a gente a respeito da trajetória dele, né? Desde a graduação até esse momento, né? Agora. E na segunda parte, a gente vai trazer, então, perguntas, né, dúvidas, curiosidades, questionamentos para o Luan, para fazer essa entrevista, então, né, realizar essa interação, beleza? Então, sem mais delongas, Luan, fica à vontade, conta para a gente como é que foi a sua trajetória na Materiais. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, professor, e parabéns pela iniciativa. É muito interessante isso. Quando eu estava na graduação, nós e os meus companheiros sentíamos falta disso, de saber, né, por onde ir, para onde ir, quais são as oportunidades e tudo mais. Mas sem mais delongas, vamos lá. Eu entrei na graduação em 2016, no segundo semestre, e nessa época eu já ainda pegava a grade antiga. Então, no primeiro semestre a gente faz todas as disciplinas em comum e posteriormente a gente ia direcionando a escolha do curso, né? Eu acredito que 2017 mudou isso, em 2018 eu não lembro. Mas basicamente, quando eu entrei na graduação, eu tinha a intenção de fazer engenharia de mecânica. Eu não nem sabia, não tinha um conhecimento da materiais. E na aula de introdução à engenharia, a primeira foi a engenharia mecânica. E na primeira aula eu já quase dormi dentro da sala, não tive interesse, não me conectei diretamente com a engenharia, a engenharia mecânica, né? E eu acredito que a última, a professora Lívia, que ministrava a parte da engenharia de materiais, a cada 10 palavras que ela falava, eu arrepiava 11. Então, foi ali que eu percebi que não tinha outro caminho a não ser seguir pela materiais. E o interessante é que a grande maioria da sala que estava presente se interessava muito pela parte da ciência, engenharia de materiais, por causa das coisas apresentadas pela professora, mas eu não sei se é devido a algum padrão ou alguma conformidade social, a grande maioria não escolhia materiais, até que o nosso corpo de alunos, na época, ele era bem pequeno. Eu tive aula com 4 alunos, 5 alunos, por aí. Não sei como que está hoje a situação da engenharia de materiais. Mas, enfim, a partir ali de 2017, comecei minha trajetória na engenharia de materiais. Desde esse semestre, eu me envolvi com pesquisas. Então, eu procurei o professor Juliano, depois o professor Alfredo, e a gente começou os projetos de pesquisa aí. E consegui a bolsa, primeiramente pela FAPEMIG, depois pela parte tecnológica o PIBIT, da CNPq, junto com o professor Júlio Augustione, lá da Física. Mas enquanto eu trabalhava com o professor Alfredo, a gente trabalhou muito com desenvolvimento de filmes de amido termoplástico. Então, primeiramente, a gente fez o filme de amido por método casting e depois, tentando para aumentar a hidrofobicidade dele, a gente estava recobrindo ele com PVA, que é a cola mesmo, normal, a cola branca que a gente conhece, e ficou avaliando. Esse foi o primeiro projeto meu como um IC. Depois, posteriormente, eu comecei a me envolver muito com a questão de extrusão, com a extrusora aí que a gente tem na engenharia. E aí a gente entrou com um projeto aprovado, também com amido extrudado, termoplástico, mas com resíduos de Tetra Pak, como um agente de reforço ali. Então, esse já foi o segundo projeto também. E depois que a gente fazia os pellets, né, extrudor
e depois fazia os pellets, a gente prensava e formava também os filmes e avaliava as mesmas coisas que a gente estava avaliando anteriormente, só que agora com a presença dos resíduos da embalagem de longa vida, né? De leite aí. Por fim, em questão de projeto de IC, eu finalizei meu projeto e cujo foi o meu tema do TCC, foi a parte de desenvolvimento de filmes poliméricos de polianilina para aplicação em células solares. Que a polianilina ela tem a propriedade de ser um polímero condutor. E aí a gente fez um compósito de polianilina com ZNO, óxido de zinco, para avaliar as características dele aí em questões de fotocondutividade, resistividade e tudo mais. O projeto foi para frente, inclusive foi o tema do meu TCC, foi aprovado. Os resultados, eu vou contar ao longo dessa trajetória, eu vou contar os problemas que eu tive para chegar no TCC. Teve a pandemia, teve a amostra sendo degradada e tudo mais, mas posteriormente eu entro nessa parte. Falando um pouco mais sobre os projetos, um outro projeto que eu participei logo em 2018, acredito eu, foi a empresa Júnior, né, a Transforma, cujo a gente estava na segunda gestão. Primeiro teve os fundadores, depois veio a minha gestão, que foi logo em seguida da fundação da empresa. E nisso a gente participou de vários eventos interessantes aí em questão de empreendedorismo júnior e tal. Feiras do Consege, Enege, esses grandes eventos de empresa júnior, a gente estava participando. E eu tive a oportunidade de participar da grande maioria. Inclusive, eu era conselheiro do Consege na época, não sei se hoje tem a parte de conselho, eu era conselheiro por parte da Transforma. Entrei como assistente lá de P&D, junto com meus companheiros na época, que era o Erivelton e esqueci o nome do outro rapaz, ele até não finalizou o curso na UFLA, não. A gente implementou a carta de serviços, o treinamento, eu não sei como que está hoje, mas a primeira carta de serviço foi implementada por nós. Teve também a parte da gestão de projetos, que a gente fez um guia de gestão de projetos, partindo do PMBOK, que é a bíblia do gestor de projetos, e a gente construiu o nosso próprio. Além da empresa Júnior, eu fundei também um núcleo de energia renovável, desenvolvimento tecnológico desenvolvimento e inovação tecnológica, que é o NERD. Atualmente eu acredito que o núcleo não está em atividade, mas tem um registro lá no DFI, junto com o professor Joaquim. Devido a esse envolvimento com células solares, a gente juntei um grupo de amigos aí, a gente fundou esse núcleo. Ele perdurou aí por 2 anos, enquanto eu estava na graduação. Depois veio a pandemia, a gente teve as atividades remotas, mas não, como todo mundo foi formando, a gente acabou que o curso está em stand-by, o núcleo está em stand-by. Mas nesse núcleo a gente envolvia com várias questões de inovação, inteligência das coisas, a internet das coisas, o IoT, tinha um pouco de IA também, a gente já estava desenvolvendo, tinha questão de sensores, a gente estava desenvolvendo muita coisa legal aí dentro do laboratório lá de inovação tecnológica, que é aquele DEX 20, né? A sala antiga era DEX 20. Lá tem túnel de vento para você simular energia eólica, tem os próprios painéisinhos lá para simular também, tem uns robozinhos lá, uns circuitos para a galera testar, alguns projetos feitos com o Arduino, então tudo a gente já deixou lá também que a gente fez. E no próprio laboratório tinha também o desenvolvimento do professor Juliano, que é o de nanofibra, não sei, eu acredito que a galera já se teve aula com o Juliano, sabe, sobre o SBS, né, que é o desenvolvimento de nanofibras aí pela parte do blow spinning. Em relação a outros projetos que eu participei também do programa de pré-aceleração de startup. Na época foi ministrado pelo Lemonade. Lemonade é um programa que tem dentro da UFMG e eles estiveram aí no polo da Inova Hub. Antes não era nem Inova Hub, né, era Inova Café. E tinha as reuniões lá, os meetings, o kickoff foi por volta das férias do meio do ano, de 2018. A gente ficou as férias inteiras em Lavras para tocar esse projeto. O meu projeto ele envolvia o desenvolvimento de
armações de sela de cavalo. A armação de sela de cavalo, para quem não sabe, não é a sela em si, mas é como se fosse o esqueleto dela, que é uma parte polimérica que fica embaixo daquele couro. Então, ele é feito pelo processo de hand layup. Aí, quando o pessoal, não sei se tem alguém aqui que já fez processamento de polímeros, tem um processo lá de fabricação que ele é de hand layup. Basicamente, consiste em aplicação de um reforço, no caso, a gente utilizava a fibra de vidro, em orientações específicas ali, de acordo com cada parte da célula, e vinha laminando, que era o processo assim comercialmente falando, com a resina, um poliéster catalisado, para ele poder depois fazer a cura no molde e então a gente abria o molde e tinha lá a armação da célula, tirar as rebarbas, dar o acabamento e sair vendendo. Na época a gente ficou em 5º lugar, acredito, no programa, se não me engano. A gente foi para a final, teve um evento e tal, tipo de lançamento de produto mesmo, foi bem legal. Tinha as reuniões que envolvia muita gente, muita parte muito pessoal de outras empresas grandes, por exemplo, o dono da Maxmillias, ele foi dar uma palestra para a gente, os caras davam treinamento e a gente foi aprendendo muita questão de desenvolvimento de negócios, né, voltado para engenharia e outras áreas que era multidisciplinar. Tinha muito programador, tinha um pessoal da nutrição, tinha um pessoal da agropecuária e tudo mais. Então foi uma troca de conhecimento gigante. Foi uma das melhores experiências que eu tive durante a graduação, foi essa questão de participar de um programa de pré-aceleração de startups. A gente ficou em 5º lugar, sendo que a primeira eu acho que foi uma empresa que chamava Mobtech, se não me engano. Basicamente eles trabalhavam com reabilitação humana, muito legal também, vale a pena procurar saber aí com o professor Sandro da engenharia aí, que ele sabe um pouco mais sobre esses projetos aí. Quem quiser, né, participar, tem até o Núcleo Berg, que eu acho que é de reabilitação humana também, que é muito interessante, envolve lá impressão 3D, envolve esse tipo de coisa, sensores e tudo mais. De projetos, acredito que foram esses, né, os mais relevantes. Teve também os outros projetos, como a participação nossa no UFRA de Portas Abertas, alguns projetos em escolas, na própria cidade de Lavras, né? Uma vez a gente foi na praça divulgar um pouco sobre a ciência, sobre as coisas que a gente estava desenvolvendo na graduação, que é uma forma também da gente demonstrar o que o investimento, né, da população está tendo algum tipo de retorno. A gente sempre imaginava isso, sempre acreditava fortemente nisso. E decorrer de projetos na engenharia de materiais, acredito que a grande maioria foi isso mesmo, né? E teve as disciplinas normais, graças a Deus eu nunca tive muita dificuldade, mas sempre tinha uma troca de conhecimento ali da equipe, da turma que estava junto, era muito forte, então a gente um ajudava o outro, não tinha essa questão da concorrência, igual quando a gente entrou na graduação, tinha um mito que era sobre a concorrência de vagas, né, de determinados cursos. Tinha gente que roubava lista de exercícios lá na copiadora e tal, mas acabou que, com o passar do tempo, a gente viu que isso era um mito, não tinha nada disso. Aconteceu algumas vezes, é claro, mas a pessoa estava desesperada, mas nada que atrapalhasse o desenvolvimento de todo mundo. Bom, vivia no laboratório, junto aí com o professor Alfredo e com o professor Juliano. Tivemos uns projetos bem interessantes envolvendo a parte de nanofibras. Uma vez a gente testou a questão lá de fazer o eletrospinning, deu certo eu não lembro direito qual era o material, mas a gente conseguiu fazer o eletrospinning funcionar aí e tal, e fiar algumas coisas. Teve uma coisa inédita também que a gente conseguiu fazer na UFLA, que foi o processamento de PET. Inclusive, eu consegui vários quilos de PET lá com a empresa de Poços de Caldas. Não me lembro agora ao certo qual que é o nome da empresa. Eu acho que eles três resinas. Eu acho que é um negócio assim. 3 Rios Resinas.
E tá lá no laboratório de polímeros, está lá à vontade para o pessoal pegar e processar e tal. Eu tenho todos os parâmetros. E fui um dos primeiros, ou na verdade acho que até o único a conseguir processar o PET, porque o PET, não sei se todo mundo sabe, tem um problema muito grande de uma baixa viscosidade. Inclusive, quando ele chega a determinada a temperatura de fusão dele, ele fica igual água mesmo, de fato. Então, foi um perrengue danado e a gente aprendeu muito sobre isso, sobre essa parte de processamento mesmo. Foi um dos projetos que eu mais aprendi, foi processar PET. Tem que secar em estufa e tal, é bem trabalhoso. E tá lá para o pessoal usar, quem quiser utilizar, é só procurar o professor Alfredo. Ele fornece lá os materiais que a gente conseguiu. Tem o PET tanto virgem quanto também o PET PCR, né, pós-consumo reciclado. Lá também tem o meu molde da armação de célula, para quem quer conhecer o projeto da startup, está lá também na diária na Polímeros. Durante a graduação eu não tive a oportunidade de trabalhar com impressão 3D, mas posteriormente eu tenho até uma impressora 3D aqui, trabalhando ali agora, e aí eu utilizo isso como projetos de renda extra mesmo, de fato. Faz também desde action figure até a parte de soluções do dia a dia, por exemplo, um suportezinho ou um adaptador, algo desse tipo. Tive um projeto também com arquitetura, que era para desenvolvimento de maquetes. Então, a gente desenvolveu algumas maquetes aqui, eu fiz alguns protótipos para o pessoal, e aí alguém queria ter a maquete da empresa lá, da casa, ou da empresa, ou até do prédio, a gente fazia aqui, mandava para a arquitetura e para as arquitetas, né, na verdade, e eles apresentavam e acabava que vendia tudo junto, a pessoa deixava na sala dela lá, é muito interessante também. Bom, isso na parte da graduação, né? E aí, além de toda a parte comum entre todos, né? As provas, os trabalhos, o próprio TCC. Durante o TCC, eu falei com vocês que eu tive alguns problemas. Eu terminei as disciplinas, eu entrei em 2016, terminei as disciplinas em 2020, bem na pandemia ali, no início da pandemia. Terminei as disciplinas comuns, né, que a gente tem que fazer para ser graduado em engenharia de materiais. Fiz o meu estágio na empresa Marluvas Calçado de Segurança. Não sei se todo mundo conhece, mas a Marluvas é uma das maiores, é a maior empresa da América Latina de calçado de segurança de fabricação própria. E uma das maiores do mundo. Ela fica localizada aqui na minha cidade mesmo, chama Dores de Campos. E lá a gente fabrica calçados de EPI, né, no caso, e revende luvas. Os calçados, eles são com um solado especial, que é de IPU, bidensidade, que a gente fala lá, e aí pelo método de injeção. Então, desde a minha graduação, eu tive muito envolvido com polímeros e no decorrer da minha formação também ainda perdura isso. Os calçados são feitos de couro, tem vários tipos de couro hidrofugado, raspa, e né, não vou entrar muito nesse mérito, mas fiz o meu estágio nessa empresa. E aí, nesta empresa, durante o meu estágio, eu não tive muito em chão de fábrica. Era do típico empresa que gosta dos engenheiros para a parte administrativa. Então, como a grande maioria, eu entrei nessa parte administrativa, exclusivamente na parte do comercial. Para cumprir as obrigações do estágio, eu tive que estar perto da parte Fabril, do Parque Fabril, tive que estar perto, né, das atividades envolvendo ali um pouco de materiais, da parte da injeção e tudo mais, para poder entregar o relatório de estágio e poder passar na disciplina. Depois eu entro em detalhe mais no decorrer dessa empresa, que posteriormente eu fui contratado por essa empresa e fui trabalhar nela. Mas aí, em questão do TCC, veio a pandemia, a gente teve que ir embora para casa, todo mundo achou que era 15 dias só ali, né? E acabou que perdurou para o resto de todos os últimos anos aí. Então, as minhas amostras elas ficaram no laboratório e como a gente não tinha acesso, o acesso era muito restrito, tinha um monte de complicações, acabou que eu tive que atrasar um pouco a minha formação,
por conta disso. Eu não conseguia acessar o laboratório para finalizar os testes, né, as análises que eu tinha que fazer para escrever o TCC mesmo de fato, com os resultados e tudo mais, a metodologia que foi utilizada para, então, apresentar. Aí, quando começou a flexibilização, assim, de eu poder acessar o laboratório, quando eu cheguei até o laboratório, minhas amostras já estavam todas biodegradadas. Então, eu já tive esse problema ali. Então, o que eu tinha planejado ali, então, já tinha atrasado e atrasou um pouco mais, porque eu tive que refazer todas as amostras. Então, refiz, depois fiz as análises, e aí, nesse gap de tempo aí, foi mais ou menos 1 ano de atraso. Então, porque além de eu ter que ir para a UFLA fazer todos os testes, refazer as amostras, eu estava trabalhando também. E eu não tinha flexibilidade igual hoje, que eu estou de home office, eu não tinha a flexibilidade da empresa para estar sempre na UFLA para resolver as coisas. Depois, com muito custo, eu consegui organizar com o meu gerente e consegui finalizar tudo certinho. Aí apresentei para a banca e tal, e consegui colar grau e depois recebi o diploma, né, pela universidade. Mas um pouco da trajetória profissional, eu comecei o estágio aí na Marluvas, e como eu falei para vocês, eu fui um dos escolhidos para a parte administrativa e especificamente para a parte de comercial. E eu entrei ali meio que na célula de inteligência de mercado da Marluvas. Nesse tempo, na parte comercial ali das empresas, eles estavam implementando um sistema de ERP, não sei se todo mundo sabe o que é um ERP, mas ERP é um sistema que integra várias áreas da empresa, desde a parte financeira, a produção, a venda, a compras, tudo é integrado, tudo conversa entre si. E nesse processo de troca de sistema lá do ERP, eles estavam passando para o maior sistema do mundo e melhor, que é o SAP. Não sei se todo mundo conhece, mas vale a pena. Eu recomendo fortemente ter conhecimentos em SAP, principalmente por as vagas que eu vejo abertas nas grandes empresas. Todas as empresas utilizam SAP. Então, é um conhecimento aí que você vai precisar ter para, pelo menos, o básico ali para você conseguir trabalhar em questões gerenciais, né? Mas é necessário ter o conhecimento SAP. Não a fundo, né, como desenvolvedor, se a pessoa quiser também vale muito a pena, mas pelo menos o básico para você conseguir utilizar, ter familiarização com a interface e tudo mais. E eles estavam migrando para a parte do SAP, e eu entrei de estagiário na sala de guerra para troca do sistema, e entrei na equipe de PPCP, de Planejamento e Produção. Posteriormente que eu fui para o comercial. Nesse processo, eu comecei a me familiarizar muito com essa questão de TI. Familiarizar muito, ter desenvolvimento de script, fiquei especialista em Microsoft, nas ferramentas da Microsoft, né, principalmente o Excel. Depois, quando a gente estava desenvolvendo os scripts, né, do SAP para implementação de carga, toda aquela trabalheira para troca de sistemas, comecei a me familiarizar muito com essa parte de tecnologia. E aí surgiu a oportunidade de ir para o comercial, eu fui, e no comercial uma das maiores demandas lá era sobre as informações que eram geradas por pedidos, por clientes e tudo mais. Eles queriam uma forma melhor de visualizar isso, né? A gestão à vista que eles falavam lá. E nisso eu fiz uma especialização, me tornei especialista em análise de BI, em Business Intelligence. Não necessariamente apenas com a ferramenta Power BI, que é a mais conhecida, mas o conceito BI como um todo, né, de inteligência de mercado. E a ferramenta que eu utilizava era o Power BI, porque tem uma comunidade muito grande, era a licença que a empresa tinha, era do Power BI. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de dados. E aí comecei a ser meio que um analista de dados dentro da área comercial. Aí desenvolvi mais de 70 telas de análise para todas as áreas, para o CEO da empresa, CTO, CMO, tinha contato com todas essas caras, todos os heads do negócio, eu tinha contato com eles por conta desse conhecimento em análise de dados, em tratativa de dados. Inicialmente era com a parte do Power BI, né? E Excel ali, migrando os dois,
Posteriormente, como foi demandando um pouco mais de conhecimento técnico, umas análises mais rebuscadas, como previsão de venda, e aí entrava um pouquinho de algoritmo de machine learning, e aí eu comecei a entrar a fundo nessa parte de tecnologia. E aí comecei a dominar Python, que é a linguagem mais utilizada aí no mercado para essa parte de data analysis. Python, um pouquinho de R a gente vê um pouco na graduação. Python, acho que fundamentos da programação, mas bem o básico, ele não entra nem num... É só a pontinha do iceberg que a gente vê na graduação, né? Não é o intuito, né, do engenheiro de materiais ter esse conhecimento, mas eu recomendo fortemente. E diante dessa migração aí, desse mesclado de carreira, eu pensei, porra, agora eu migrei de carreira mesmo. Toda a minha paixão pela materiais, ela vai ficar para trás e, infelizmente, eu vou ter que... O que está me mostrando no mercado, a demanda é essa, então eu vou ser TI. E aí fui a cair de cabeça no TI e tal. Hoje, depois que eu saí da Marluvas, eu trabalho hoje na Prodenge, que é uma empresa que presta serviço para o governo federal. A Prodenge, ela faz toda a parte do ATI do governo federal de Minas Gerais. Esses aplicativos App Cidadão, o novo ensino médio, não sei se vocês já ouviram falar do Trilhas de Futuro, todos esses projetos são a gente que desenvolve e eu sou o analista de dados da empresa, um dos, né? Tem vários. E aí que eu comecei a atuar muito forte com as ferramentas de tecnologia do mercado. Seja para streaming de dados, seja para análise de dados, banco de dados, tudo que envolve essas questões de informação, hoje eu estou muito fortemente envolvido nisso. Mas o meu coração sempre foi da materiais e era o desejo meu, era sempre estar trabalhando com materiais. E ao decorrer do caminho eu pensei, nossa, velho, eu estou indo para a parte de TI. Ficava feliz porque era uma coisa que estava me dando um retorno, me dá um retorno legal aí para a vida, né, parte financeira e tudo mais. Dá um retorno muito bom porque são muito requisitadas, são bem remuneradas e tudo mais. Só que eu tinha aquela dor no peito, falar assim, pô, fiquei 5 anos aí na graduação e para quê, né? Por que eu não fiz ciência de computação? E aí, né, no meio das conversas que eu tenho no meu network aí, eu comecei a conversar com um professor lá de São Paulo, e aí exatamente uma demanda de projeto dele, que ele tem lá, é exatamente a junção dessas duas grandes áreas que eu atuo e das minhas duas paixões, que seria a parte, né, de análise de dados e a parte de desenvolvimento de materiais. Então a gente está começando um projeto agora, inclusive já é o tema do meu mestrado. Eu vou começar o mestrado aí agora nos próximos meses, que é inteligência artificial, Big Data para desenvolvimento de materiais. Basicamente consiste em a gente conseguir montar um algoritmo de machine learning que vai consumir todos os artigos de determinado tema. E ao invés da gente ficar lendo todos os artigos, né, que demanda muita mão de obra, muito desgaste ali do próprio pesquisador, o algoritmo já vai trazer todas as informações relevantes. E aí, caso alguém tenha interesse, a ciência que estuda isso é o processamento de linguagem natural. Que a gente pega um texto, transforma ele em informações para o algoritmo entender e demonstrar para mim, ó, tal ponto é relevante, esses foram os resultados, e de determinado tema. Esse é o intuito final do projeto. Já existem alguns protótipos lá, inclusive estou com algumas tarefas para isso, mas basicamente o que mais me alegrou foi a oportunidade de ter a junção das duas áreas. Então, naquilo que eu estava pensando que eu estava tudo perdido para materiais, não tá. Agora eu vou voltar com tudo aí por conta disso. E é interessante como que as coisas que vão trilhando na nossa vida, tudo tem um desfecho, tudo se encaixa. Entrei na materiais, tô ali, entrei para o TI, falei assim, nossa, o que eu estou fazendo? Eu nunca imaginaria que eu ia precisar dessa trajetória, desse conhecimento, desse embasamento em TI para poder voltar com mais propriedade na engenharia de materiais. Bom, basicamente a minha trajetória até hoje é isso aí. Eu estou atualmente trabalhando na Prodente, como falei para vocês, e com esse projeto aí de mestrado no forno, já para tocar todo o pau. O mestrado ele é junto com o professor
Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, não sei, provavelmente a professora Jéssica conhece ele tem o apelido de Chula na USP de São Carlos. E a gente começou junto aí. E acredito que é isso, professora. A trajetória em si, eu contei os pontos principais aí que me formou na pessoa que eu sou hoje, né? Foram todos esses projetos. Muito obrigada, Luan. Estou aqui, assim, maravilhada com essa última parte que você contou da junção, né, entre a materiais e a parte de TI. Eu, inclusive, sou uma que estou interessadíssima nesse projeto que você está desenvolvendo, porque isso é algo realmente muito importante, né? Com Porque a gente certeza. tem, assim, uma quantidade imensa de dados Para sendo você ter gerados a noção, nesse respeito, né? protótipo que a gente desenvolveu aqui, professora, o algoritmo conseguiu analisar 45 mil papers. Então, Quem sou eu para analisar 45 mil papers para fazer uma revisão bibliográfica, gente? Imagina. é exatamente isso. Essa é a Isso é uma ideia. ferramenta poderosíssima, boto maior fé. Acho que tem assim um potencial imenso. Estou muito satisfeita de E conhecer. nada mais, nada menos o Chu, né? O cara desse negócio. Aham, exatamente. Tá muito bem orientado. Então, pessoal, agora quero saber de vocês, turma. Vamos abrindo aí as câmerinhas. Gustavo já quer começar perguntando. Pode começar, Gustavo. Fica à vontade. E aí, pessoal, bom dia, Luan. Muito obrigado aí pela trajetória. Eu tinha olhado no seu LinkedIn e também você falou aqui com a gente que você fez parte da Transforma, como assessor de projetos, né? E eu queria Isso. saber como essa experiência que você adquiriu foi importante para sua carreira profissional e quais os projetos que você trabalhava dentro da Transforma. Tá. Os dois primeiros projetos que a gente pegou na Transforma foi um que até eu acho que é cliente até hoje da Transforma, que é o desenvolvimento de um aditivo para telhas, de uma empresa que é da região aí. E o outro foi da questão lá da companhia de reciclagem da cidade aí, que a gente foi lá dar um treinamento para eles, de separação e seleção de materiais. Por esses dois projetos que eu participei, assim, fortemente. Mas dos conhecimentos adquiridos na empresa Júnior que mais me agregou mesmo, de fato, ali, foi as ferramentas Lean, né, Scrum, por exemplo, metodologias ágeis, porque quando você entra num projeto, principalmente nesses que eu tô de TI, tudo é metodologia ágil. Se não é o Kanban, é o Scrum. Por exemplo, eu estou em duas equipes hoje, que uma é o método Scrum e o outro é o Kanban. Ao decorrer da trajetória, você vai vendo qual que é melhor para determinada situação. Todos são bons, mas, por exemplo, o Scrum, eu acredito hoje que é melhor para lançamentos, para as primeiras entregas, que a gente chama de MVP, né? O Minimum Value Product, que é essas questões de lançamento, de entrega ali do primeiro protótipo. Depois já basta, o Kanban já é suficiente para ter essa gestão. Então, dessa parte de assessoria de projetos, porque a gente implementou a carta de serviços e também implementou o documento de gestão de projetos, foi o que mais me agregou, porque eu utilizo isso até hoje. Então, toda essa parte de conhecimento de gestão de projetos. Perfeito, obrigado. E aí, gente, quem é o próximo? Ou a próxima? Guilherme, pode fazer sua perguntinha aí pra gente. Oi, bom dia. O Luan, bom dia, Luan, né? Bom dia. Você falou que você participou do Flood Portas Abertas e a gente teve recentemente, né, o Flood Portas Abertas. E uma das partes que você mais enfatizou, né, durante a palestra, foi o quanto que você realmente gosta da engenharia de materiais, tanto que você quis voltar para a engenharia de materiais, né? Aí eu queria saber, tipo, qual o principal, o que você falaria hoje se nós fôssemos os alunos de ensino médio, para, sabe, dar um up ainda mais na gente? Eu lembro de falar isso quando eu participei da Portas Abertas. O meu pitch, vamos dizer assim, era dizer que a materiais ela é uma forma que você tenha a oportunidade de transformar a sua criatividade em alguma coisa útil. Então, o engenheiro de materiais ele tem uma liberdade imensa se ele começar a entender todas as conexões
de desenvolver o que ele quiser, praticamente, né, dentro das condições. Porque se a gente trabalha com estrutura, processamento, aplicação e propriedade, a gente tem um leque de combinações aí. Se for para levar para análise combinatória, a gente tem um leque de combinações infinito. Então, o que eu falava com os alunos era, sabe quando você é criança e quer ser inventor? Vê lá, o cientista, inventor? Na engenharia de materiais você tem isso. E não é somente em uma área, é qualquer área que você quiser. Seja na área de metalurgia, seja na área de ciências médicas, seja na área de energia, seja na área de tecidos, seja na área de odontologia, qualquer área, entendeu? Então, esse leque é o que abriu minha mente para, eu preciso ser flexível igual a engenharia de materiais é. Então, e aí até uma das frases que eu mais gosto, que é a do Bruce Lee lá de Be Like Water, que é seja como a água. A engenharia de materiais descreve perfeitamente isso, porque aonde você estiver, você vai se moldar aquilo. Então você vai conseguir trabalhar em qualquer área, basta ter o empenho e a criatividade, e pôr a mão na massa. Lindíssima definição, uma das mais bonitas que eu já vi da engenharia de materiais, adorei. Obrigado. É isso aí. Quem sou eu na fila do pão? E aí, próximo. Ieda, conta pra gente. Oi, Luan, bom dia. Você contou um pouquinho dessa trajetória, né, os resultados que você teve ao longo da graduação, agora também no setor profissional. Eu queria saber de você o que você faria diferente. Porque, assim, ao longo da graduação também a gente tem muitos desafios, muitos problemas, e, assim, uma dica pra gente para evitar nessas adversidades. Tá. Se vocês conversaram com o professor Alfredo, ele vai falar que eu sou um cara que queria fazer tudo. Queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, isso, ao decorrer da minha graduação, em alguns pontos, me atrapalhou muito. Porque é aquela síndrome do pato. O pato, ele nada, voa e anda. Mas ele anda mal, voa mal e nada mal. Não é o melhor nadador, não é o melhor andante, não é o melhor pássaro, né? Vamos dizer assim. Então, eu me deparei com esse problema. Então, se fosse para eu fazer alguma coisa diferente, claro que eu ia responder que não faria nada, faria tudo, porque é isso que me formou hoje, mas sem o romantismo da coisa, eu faria isso diferente. Eu não pegaria muitas coisas ao mesmo tempo para fazer. Eu pegaria uma, faria bem feito, finalizaria e pronto. Não que eu tenha feito mal feito, mas foi um desgaste físico, mental ali muito grande, desnecessário. Daria tempo se eu distribuísse isso ao longo dos 5 anos na graduação. Mas, né, quando você está envolvido naquilo, a gente não consegue enxergar o todo. Então, eu peguei 5, 6 projetos e acabou que alguns ficou para trás e tal. Esse foi um dos maiores erros, vamos dizer assim, da minha graduação. Eu queria abraçar o mundo. Obrigada. Nada. É verdade, isso é bem importante, né? Eu sempre falo isso com os meninos, né? É bom a gente experimentar muitas coisas durante a graduação, mas uma de cada vez, com calma. Exatamente. E concentrado, com foco, né? E outra coisa que eu aprendi aí na parte agora já profissional, na Marluvas tinha uma frase assim na parte comercial. O ótimo é inimigo do bom. Ou seja, feito, o executado ali é melhor do que você ficar fantasiando o perfeito ali, porque nunca vai ser totalmente perfeito. Sempre vai ter algum processo de melhoria. Então, faz. Não fica tentando fazer o melhor do mundo, não, mas faz. Só faz. E depois você vai melhorando. Muito bem, exatamente. Perfeito. E aí, mais perguntas? Bárbara, conta pra gente. Bom dia, gente. Eu fiquei curiosa, foi a respeito do seu estágio na Marluvas. Então, eu queria saber, além da área de gestão e mercado que você atuou ali, como o engenheiro de materiais ele tem a oportunidade de atuar na empresa, visto que alguns da gente aqui está buscando estágio e tudo mais, aí eu fiquei com essa curiosidade aí. Tá, beleza, perfeito. Dentro da Marluvas, eles têm um laboratório de análise, porque tudo que vai para o mercado de EPI recebe o CA, Certificado de Aprovação. E esse CA, ele é vinculado a diversas normas de segurança mesmo. Então, toda lote, vamos dizer assim, de couro, por exemplo, passa por uma análise. Lá tem análise de permeabilidade.
Então, por exemplo, se eu tenho um calçado que ele precisa respeitar as normas de hidrofugação, que é impermeável, né, vamos dizer assim, tem que ter uma análise de permeabilidade lá e não tem que ter um parâmetro que passa, que é para você ser aprovado mesmo na norma. Um calçado, o solado ele sempre tem que respeitar as normas de flexão e abrasão. Então lá tem os ensaios de flexão e abrasão. Uma outra coisa, inclusive foi um dos problemas gravíssimos da Marluvas, coisa que quase gerou uma multa enorme para ela, é um calçado de cozinha, que é de EVA, e o solado dele, ele é feito de látex. E a formulação que a Marluvas estava tendo no solado, estava fazendo com que a pessoa escorregasse. Então, um calçado foi feito para não escorregar, justamente por isso, por causa de óleo, detergente ali na cozinha, por exemplo, uma cozinha industrial, a pessoa estava escorregando e acabava se machucando. Então, uma outra análise que tinha foi a análise de microscopia e a parte de abrasividade mesmo. Esqueci o nome da técnica lá. É para avaliar o atrito, coeficiente de atrito. Para avaliar o coeficiente de atrito. Lá também tem o couro, ele precisa ter uma resistência a rasgos, então tem um teste de rasgo lá. Tem também uma máquina universal de ensaio de tração, compressão. Tem o Shoct, é Shoct ou o de impacto? Eu acredito que é esse nome mesmo. Que é para biqueira, porque no calçado ele tem toda uma biqueira de proteção. E tem 3 tipos. Uma de PP, de polipropileno, uma outra de aço, e a outra que é um material novo lá que eles falam, eles chamam de composite, mas é composite, de material composto. E basicamente é fibra de vidro, fibra de carbono e uma resina. Eu acho que é policarbonato. Então, tem análise de impacto também, porque, por exemplo, se cai um peso no seu pé, a biqueira ela tem que absorver aquele impacto. Então, essas foram uma das análises que eu estou lembrando aqui ao longo que eu passei no laboratório lá. Tá, Jorge, obrigada. E aproveitando que eu fiz uma pergunta, eu queria fazer mais outra. Você poderia falar mais a respeito do SAP? Você falou que essa é uma ferramenta essencial aí, para quem quer atuar na área de gestão aí. Você pode falar mais um pouquinho? SAP é o caminho para quem quiser trabalhar nessa questão de gestão ou se envolver fortemente com TI e falar o verbo rasgado, ganhar dinheiro. Quem trabalha com SAP ganha muito dinheiro. É absurdo. Eu trabalhei com uns caras aí da nossa idade aí que no projeto ele ganhava 30 mil por mês, sabe? 30, 40 mil por mês. Então é algo que é absurdo a remuneração. E por que é assim? Porque a SAP, quando ela implementa um projeto dentro de uma empresa, tudo está amarrado a ela. Então você vai querer um ajuste lá em algum... eu quero que o layout aqui mude. Então você tem que contratar uma hora técnica, essa hora técnica ela é absurda e, enfim, as empresas pagam porque é a maior solução do mundo e até então é utilizado no mundo todo. E eu recomendo fortemente conhecer SAP, porque quando você vai trabalhar em parte de gestão, vamos dar um exemplo da comercial, que é o mais que eu tinha, e eu vou dar um exemplo da Marluvas, que é onde que eu tive a experiência, você precisa dominar o processo inteiro da empresa. Desde a parte do input de pedido, que é quando o cliente solicita uma compra, até a parte de produção do pedido. E esse pedido ele foi produzido, você tem as outras etapas, que é a de coletar o pedido, onde que ele está, e depois da saída de mercadoria e o faturamento. Só que nesse passo a passo, existe uma documentação que vai amarrando entre tabelas, entre transações, que a gente chama no SAP de transações, que você precisa conhecer, senão você faz como é um sistema integrado, se você faz alguma coisa indevida em determinada área, trava todo o processo. Então, qual que é o grande gargalo quando teve a virada lá? Usuários que usavam de maneira incorreta determinada parte, travava todo o processo. E aí, beleza, mas o que é esse impacto? Imagina uma empresa que fatura aí, que vende 70 milhões mês, que é o caso da Marluvas, parar o faturamento dela por algumas horas. É muito arriscado, porque é faturamento de milhões de reais o tempo todo. Então, esse conhecimento é importante. E
o que eu vejo é que poucas pessoas conhecem, e aí que está a porta de entrada. Então, quem conhece é muito bem remunerado com isso, que eles chamam de key-use, ou até os próprios consultores de determinado módulo. E o SAP ele tem diversos módulos. O módulo de vendas, que é o SD, o módulo de faturamento, que é o EWM, o módulo de produção, que é o PPCP, tem um módulo de finanças, que é FI, controladoria, que é o CO. Então, tem vários módulos e todas as empresas, praticamente, que tenham certa representatividade no mercado utilizam. Então, a porta de entrada é essa. Quem não conhece se dá mal lá, quem conhece se dá muito bem com a ferramenta. Inclusive, por exemplo, eu participei de uma entrevista com a Saint-Gobain, e a Saint-Gobain, um dos pré-requisitos lá era conhecer SAP. Isso só para estágio, pelo menos o básico, você tem que ter a familiaridade com esse tipo de ferramenta. Tá joia. Então, e como a gente pode se capacitar nessa ferramenta? Tem algum curso, tem algum lugar que a gente consegue? Tem. Primeiro você precisa definir assim, eu vou ser consultor SAP. Vamos dar assim. Eu não recomendo você fazer o curso antes de ter uma experiência prévia com a ferramenta. Por exemplo, estou trabalhando no SAP, estou mexendo aqui e gostei e tal, quero seguir nessa área. Por quê? Porque é um investimento muito alto. Você tirar a certificação ali de SAP é um investimento, eu nem sei quanto está hoje, mas é alto. Principalmente para quem está saindo da graduação, é mais alto ainda. Então, normalmente, quem faz esses cursos de certificação e se torna consultor SAP de algum módulo, eles... Por exemplo, o nosso módulo seria MM, que é de materiais, gestão de materiais, né? Mas aí envolve compras, envolve um monte de coisa. Criação de materiais. Então, se você desenvolve um produto, você tem que criar o material nele no SAP. Tem que criar o produto no SAP, vamos dizer assim, né? Então, para você ter essa certificação, quem tem essas certificações e faz esse processo é quem já está mais estruturado no mercado, tem mais um tempo ali, ou quem tem uma grana e quer seguir essa área e investir. Então, aí tem várias academias. Tem a K-Solution, que é uma das maiores que eu conheço, K-Solution. Mas se você digitar Academia SAP SD, por exemplo, um módulo, você já consegue achar vários. Depois eu posso compartilhar com a professora Jéssica aí alguns documentos que falam um pouco sobre o SAP, para vocês terem uma noção quais módulos existem, para escolher um e tal, se for do interesse de vocês. Mas o caminho perfeito, sim, dizendo, eu recomendaria, tenha experiência primeiro, para depois pensar se você vai, de fato, entrar nesse caminho ou não. Mas é promissor. É muito promissor. E você trabalha de casa. Obrigada. Se eu puder fazer mais uma pergunta, Jéssica, é a última, eu prometo. Eu queria que você desse uma dica aí para quem está buscando estágio agora. Vulgo eu. Tá buscando estágio? Uhum. Ó, a dica infalível que vai funcionar pro resto da vida, eu nem sei se eu posso ficar falando isso, mas é o famoso QI, que é o quem indica. Então, ter esse network, abordar as pessoas que estão recrutando e as pessoas que estão fornecendo a vaga, é o caminho mais assertivo e o mais curto, vamos dizer assim. Quando eu estava procurando estágio, eu tentei várias plataformas aí de estágio, vagas, companhia, e quase nunca dava certo, sabe? Praticamente parava em determinado processo e a gente fica sem saber, por que não foi para frente, né? Então, o caminho da parte comercial mesmo, de fato, do mercado de negócio, assim, claro que algumas ferramentas assim vão te auxiliar a ter em contato, você pode passar e tudo mais no processo. Mas o QI é o infalível. Buscar esse network. Você está querendo trabalhar em determinada empresa, quem que contrata nessa empresa? Aborda a pessoa. Pede oportunidade, fala que você está fazendo estágio e tal. Eu fiz estágio gratuito, porque o meu intuito não era estar sendo remunerado no estágio, era estar dentro do mercado de trabalho. Depois daquilo ali, me proporcionou uma alavancagem em menos de 2 anos. Então, eu resolvi abrir mão num tempo de remuneração para eu ter a situação que eu tenho hoje, por exemplo. Mas vai direto na fonte. Obrigada. Nada.
Muito bem, Bárbara, cheia de questões importantes para esse momento, né, Bárbara? Já tá formando aí? A cabeça dela deve estar 1 milhão. Já tá O com o que eu pé pra faço fora. agora? Meu Deus do céu. Todo mundo passa por isso. Aí, ó, Bruna, conta pra gente sua dúvida. Primeiramente, aí, dizer bom dia aí para vocês, galera. Bom dia, Luan. Obrigada Bom aí dia. pela disponibilidade de tirar dúvidas da gente. Eu queria perguntar, bem no estilo assim da Bárbara, porque são algumas perguntas, mas eu vou resumir. Em relação ao seu tema de mestrado, da questão de você juntar a parte computacional com engenharia de materiais. Eu tenho acompanhado essa temática, só que em diferentes aplicações, sabe? Uma galera dos Estados Unidos que trabalha mais com... São núcleos específicos, assim, com seleção de materiais, que usa IA para seleção de materiais. Uma galera de Singapura que usa para previsão de estrutura de materiais, isso é muito legal. E, assim, eu queria te perguntar, você está entrando nessa parte, assim, mais acadêmica, mas como você tem mais um viés, assim, na parte de negócios, como é que você vê a prospecção dessa área aqui no Brasil em relação a isso virar produto? Entendi. Perfeita pergunta. Bom, igual eu falei quando eu fui definir a materiais, e é uma das coisas que tocam a minha vida, que é o Be Like Water, eu não tenho um estereótipo assim, eu sou acadêmico, eu sou de negócio. Então, Bruna, eu sou um cara que eu vou fazer o melhor possível naquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, eu sempre tive a intenção dessa área acadêmica, sempre vou fazer doutorado, sempre. Essa já era uma coisa que, desde quando eu entrei na graduação, já era algo que está em mim. Só que por causa dessa habilidade de traquejo comercial, relações interpessoais e tudo mais, me levou para uma parte de negócios muito boa também. E aí, qual que é o grande desafio? Eu acredito que é o grande desafio de qualquer desenvolvedor, qualquer inventor, qualquer cientista, qualquer área, é você conseguir convencer as pessoas que têm o cash, né, que têm o capital, de que aquilo vai trazer resultados. E a melhor maneira de fazer isso para o pessoal investir e transformar aquilo em produto mesmo é mostrando resultado. Então a gente tem que, no mundo de negócio é assim, é resultado o tempo todo. Mas é muita pressão. É pressão, mas é o que tem que ser feito, não adianta. Porque o pessoal, o mundo de negócio ele é muito corrido, é uma correria horrorosa e tal, o pessoal tudo atarefado, ou pelo menos fingem muito bem estar atarefado, porque tem muito pessoal que romantiza muito, o empreendedor não dorme. Não tem nada disso. Claro que tem que ter uma dedicação ali, mas com qualquer área. Então, o que eu vejo hoje, Bruna, para essa parte é muito forte a capacidade de reduzir custos. Por que eu penso isso? Isso é uma interpretação minha, tá? Não está escrito em lugar nenhum, pelo menos eu nunca vi, mas é uma interpretação minha e a qual eu estou me motivando a desenvolver isso e depois transformar isso em produto. Vai chegar um ponto em que as empresas, quando for desenvolver um produto, não vai precisar investir em matéria-prima para fazer protótipo. A gente faria tudo computacional, vai demandar ali de uma máquina boa e tal, mas é um investimento de uma vez, e você vai fazer N possibilidades cujo você não teria prazo suficiente, nem material suficiente, nem dinheiro suficiente para fazer fisicamente. Então a parte computacional ela vem para sanar isso, ao meu ver, né? Posso estar errado, mas ao meu ver até hoje que eu vejo é isso, poupar mão de obra, poupar exercício, poupar material e quer chamar mais atenção do mundo de negócios do que redução de custos? Não tem jeito. Então a parte mais central disso é essa. E além de propor uma ferramenta excelente para quem é acadêmico, né? Para quem está ali desenvolvendo a parte de pesquisa e tudo mais. Entendi. E se eu puder, tipo, só fazer mais uma pergunta em relação à questão de preparação dentro da graduação. Você começou a estudar essa parte de dados, mas depois que você formou, você já tinha uma certa base que veio, tipo, em paralelo ao que você fazia na graduação? Eu segui o fluxo natural aí, eu acredito que a grande maioria segue, que é começar pelo Excel.
E aí na graduação sempre tem alguns cursos aí de Excel e tal, sempre tem alguém. Inclusive eu dou curso de Excel hoje, dou curso de Power BI, tenho uma parte de... Eu tenho até um KNAI, eu tenho um PJ também. Eu tenho um KNAI lá que me possibilita dar treinamentos. E aí, quem tiver empresa júnior, se quiser, eu dou um treinamento também e tal. Pode me procurar. E eu comecei para essa área. Mas o que acontece? Vamos analisar um ensaio de tração. O que está gerando ali no ensaio de tração? Está gerando dados o tempo todo, né? Deformação, tensão, tudo mais. Então, eu comecei a entender isso, que tudo gera informação, tudo gera dados. E é o novo petróleo, né, que o pessoal fala. Tudo gera informação o tempo todo. Só que qual que é o gargalo? É transformar a informação em algo útil. Os dados em informação útil, algo que é utilizável. Então, eu comecei a entrar nessa área. Na área comercial é a mais forte que tem, porque é CRM, é informação o tempo todo. Eu fui me familiarizando. O ideal que eu recomendo a todo mundo não é pegar uma ferramenta, porque ferramenta você aprende qualquer uma. É você pegar o conceito. Ah, eu quero BI. Então, o que é o conceito de BI, Business Intelligence? Porque aí, você sabendo o conceito, você aplica em qualquer área que você vai, você aplica em qualquer ferramenta que você utilizar. Por exemplo, você faz BI no Power BI, no Tableau, no Python, no R, qualquer lugar, sabe? A ferramenta, o que a gente vê muito no mercado é o pessoal se preocupando muito com a ferramenta. Mas eu na minha carreira inteira, até hoje, eu me preocupei mais com os conceitos das coisas. Porque aí você te dá liberdade para aplicar em qualquer área. Então, se for para se prepara dessa maneira. Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Sabe as palavras, Luan. Concordo plenamente. Senão você fica engessado, né, professor? Exato, exato. E a gente tem que ter também, assim, essa flexibilidade, essa liberdade de ver para onde que a gente vai primeiro e depois a gente aprende ali o que for necessário, né? Exatamente. E a gente vê isso na graduação mesmo. Ah, na lista de exercício era X, professor. Por que agora é Z? E aí a pessoa já não sabe fazer mais o negócio, só porque mudou uma letra. E assim acontece com a ferramenta também. Uhum. Muito bom. Pedro, quer fazer perguntinha? Pode contar pra gente. Pedro? Tá aqui, colocou para levantar a mão? Deu uma travada lá. Parece que sim. Bom dia, Luan. Bom dia, agora Pedro. Deixa eu ver. O Pedro tá na Mastercard. Bom, como a Rebeca também levantou a mão, vou passar para ela primeiro, enquanto o Pedro resolve aí a conexão dele, depois a gente volta para ele, pode ser? Conta para a gente, Rebeca, a sua dúvida. Bom dia. Eu queria perguntar mais essa questão da interdisciplinariedade, porque você até comentou que você já trabalhou em várias empresas diferentes, teve que ter acesso a conhecimentos de áreas diferentes. E eu queria saber como é que era a questão da comunicação, porque muitas vezes a gente está no meio de engenharia, a gente pensa em engenharia, e às vezes a gente vai conversar com alguém que não é da engenharia. E aí você tem que, né, falar a linguagem da pessoa. Eu quero saber, assim, as dificuldades que você enfrentou, as dicas também que você dá para ter essa comunicação melhor, como é que foi a experiência, algo mais nesse sentido. Entendi, perfeito. Vamos lá. Essas questões que você está me perguntando, o pessoal rotula elas de soft skills. Só que, ao meu ver, é uma das habilidades mais difíceis que tem. Então, para mim, é mais do que hard skills, porque a parte de intercomunicação ali é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque se envolve áreas, se envolve pensamentos diferentes, vieses, infelizmente, diferentes. Então, quando você vai lidar em uma equipe interdisciplinar, a questão de ouvir é muito mais importante do que falar. Porque quando você está em outras áreas, é necessário a gente entender o que a pessoa está falando primeiro, para depois a gente, conforme ela compreende o mundo dela, a gente abordar o tema que a gente quer, de fato. Por que eu uso essa estratégia assim? Porque se eu já for logo rebatendo a pessoa,
eu já crio ali um sentimento de repulsa, e aí nunca mais a pessoa me escuta. Então eu prefiro, de novo, como a água, ir na levada da pessoa para depois eu ir dando os inputs que eu acredito que sejam verdades. Na engenharia de materiais, a professora Jéssica não fique brava comigo, mas talvez pode ser o sentimento dela. A gente pelos artigos mesmo você vê, a gente é muito metido. A gente acredita que só a gente sabe as coisas de todas as áreas e a partir dos títulos, os títulos dos projetos de materiais já é totalmente rebuscado e tudo mais. Então, até o professor Juliano, a gente discutia isso, que o engenheiro de materiais, ele acha que sabe tudo, só que na verdade não é assim. E tem muitas outras pessoas que têm um conhecimento a trazer para nós. Por mais que a gente conheça várias coisas de várias áreas, por causa da demanda do curso ser assim. Então, se for para dar um conselho nessa questão de relações interpessoais, é essa. Primeiro, quando a pessoa der o soco no sentido figurado, você vai em direção à mão dela, ao contrário, né, acompanhando, para depois você ir levando ela, que aí você consegue implementar suas ideias, melhorar suas ideias, ou até melhorar a da pessoa, e tudo flui bem. A comunicação, acho que ela é feita dessa forma, de maneira mais saudável. Claro que tem um pessoal que, né, como toda organização, tem aquela pessoa que é mais cabeça dura, tem uma pessoa que é mais rígida, mais ríspida, mas acredito que a maneira mais correta da gente lidar com isso é ser maleável, ter esse traquejo. E é o que vai te colocar em outras posições melhores, de gestão e tudo mais. Não sei se sanei a sua dúvida. Sim, obrigada. Nada. Muito interessante essa colocação, Luan. Também pratico essa questão da escuta, né? Escutativo mesmo, de ouvir, né? Aprender com as pessoas. E isso que você falou, né? Que a gente está na área de materiais, a gente observa mais, né? No nosso meio, mas isso eu vou te falar aqui em qualquer área. Eu tive a formação em engenharia química e conheço, né? Pessoal da civil, pessoal da materiais, e todo mundo, cada um dentro ali da sua especialidade, a gente acha que a gente sabe muita coisa. Porque é muito difícil a gente ouvir de alguém que a nossa ideia está errada, ou é ruim. Isso é para qualquer pessoa. Uhum. É ser humano. Como assim tá ruim? Ainda mais, né? Depois você dedica muito tempo, né? Muito esforço para aquilo ali. É difícil de ouvir essas críticas, né? Exatamente. Mas é um exercício diário, a gente está sempre aberto a ouvir, né? Essas contribuições das outras áreas. Por isso que não é soft skills, é a mais difícil que tem. Dificílima, né? Soft skill para os empreendedores aí que tá com a prosa ruim. O Pedro tinha chegado de novo, mas depois parece que ele desconectou novamente, né, pessoal? Já estou até curioso com a pergunta do Pedro. Eu também estou curiosa. Vamos ver. Tem alguém que quer fazer uma pergunta primeiro, enquanto o Pedro volta para a conexão? Gustavo, conta para a gente mais uma perguntinha. Uma dúvida que me surgiu, eu gosto sempre de fazer ela para diferentes pessoas, porque são vivências diferentes, mas qual que é o problema que você mais encontra? Eu vou pedir para você responder essa quando você ficou na Marluvas, por exemplo, e teve algo relacionado a materiais e não ao TI, de fato. Mas qual o problema mais recente, mais recorrente, por assim dizer, que você tinha como engenheiro de materiais? Aí, nesse caso, seria um problema de produto ou um problema de pessoas? Não, de produto. Ah, tá. Porque problema Pode ser também de projeto que você fez na UFLA, como o seu TCC, por exemplo, problemas recorrentes no material, no processamento, algo do tipo. Entendi. Na Marluvas, o grande problema foi o que eu tinha comentado anteriormente, o solado do calçado de EVA. E aí a gente precisou ter um conhecimento mais profundo, e desde a parte de formulações até a parte de como que estava a estrutura daquele material, a microestrutura daquele material, para questões de coeficiente de atrito e tudo mais. Então esse foi um dos maiores gargalos, porque queimou a marca, sabe? Na época não era eu que estava desenvolvendo e tal, eu acredito que nem eles iam me atribuir a esse tipo de desenvolvimento, porque eu estava iniciando na parte profissional, né? Mas, de cara, quando aconteceu o problema, eu fui fazendo perguntas para o gestor de produto que ele não sabia me responder. E eu percebi,
Então, tá faltando um engenheiro de materiais aqui, de fato. Porque eu fui perguntando com ele, fez análise de dureza? Não. Fez análise de microscopia para ver como que tá? Não. Qual que é a formulação? Não sabia, sabe? Várias perguntas que a gente já vem carregando, que a gente é treinado na graduação para fazer as perguntas certas, eles não sabiam me responder. E aí ele me pediu ajuda, e aí, no que ele me pediu ajuda, a gente começou a trabalhar nisso, e aí reformulamos o solado e lançamos. E hoje o calçado já não dá problema nenhum. Esse é um case aí de sucesso na minha carreira, minha curta carreira profissional em engenharia de materiais, porque depois foi só TI daí para frente. Perfeito, obrigado, viu? E na UFLA foi o próprio PET, que é Nossa, ele é difícil demais de processar. Ainda mais nas condições que a gente tinha aí. Então, foi um grande gargalo. Depois, se alguém quiser trocar ideia lá com o professor Juliano, ele vai saber te dizer direitinho. Mas também foi resolvido. Engenheiro é assim, né? O problema tá aí, a gente vai e resolve. Ou não, né? Depende. Ou não. Não, mas nossa profissão, a definição é essa, resolvedores de problemas. Né? Exatamente. A gente é treinado a graduação inteira para isso. Exatamente. Beleza. Pedro, agora será que você consegue fazer a perguntinha? Será que a internet firmou? Tá todo mundo curioso para saber o que você quer perguntar. Ele tá na sala? Tá, ele voltou aqui para a sala. Mas, pelo visto, ainda não conseguiu. Qualquer coisa pede ele para digitar a pergunta, não? É Já verdade. Que, se tiver muito ruim. Vou colocar aqui no chat também. Enquanto isso, temos mais perguntas? Gabriel, conta pra gente. Oi, bom dia, pessoal. A minha pergunta, ela é em relação às experiências que você teve durante a graduação, porque você teve várias e de vários tipos. Teve iniciação científica, passou pela Transforma, teve até a criação da sua startup. E eu queria entender, assim, de todas essas, qual que você sentiu que te agregou mais, tanto em relação a soft skills, que eu também tenho essa visão de que elas são as mais difíceis de desenvolver, então não necessariamente soft, e em relação, assim, nutrir a paixão por materiais, sabe? Estar na materiais. Qual das vivências? Todas as experiências que eu tive aí, Gabriel, contribuíram fortemente para tudo. Mas se for para escolher os destaques em questões de conhecimento e desempenho, eu fico com as iniciações científicas, porque me deu um embasamento e um conhecimento de qual que é o processo de desenvolvimento de uma pesquisa e também de produto. Quais que são as etapas necessárias? Desde a parte da revisão bibliográfica, que é a parte que você vê o que está no mercado. Se for levar para linguagem comercial, por exemplo, a gente vê o que está no mercado, que é fazer o benchmarking aí, ver o que está acontecendo, como que estão os produtos hoje, para depois vir com entender o problema e vir com a proposta de solução. E aliado a esse tipo de fluxo de desenvolvimento, mais na parte profissional, a startup. Porque a startup ela tem exatamente essas etapas de um artigo, por exemplo, só que voltada para negócios, voltada para produto, para geração de capital, para implementação de empresas e tudo mais. Então, as duas coisas, por mais que distintas, andavam conectadas na minha vida, porque era basicamente a mesma arquitetura de pensamento que eu tinha que ter nos dois. Então, para desenvolver a empresa e para desenvolver a pesquisa. Então, o que mais me agregou na graduação foi essas duas áreas. A startup, para o desenvolvimento de parte de negócio, network, conheci muita gente importante, muita gente influente, que posteriormente poderia me dar uma oportunidade e tal. Estava sujeito a ter um investimento ali, né, que na época era de R$200 mil, imagina. Um moleque de 20 e poucos anos aí com um investimento desse. E acontece. A gente vê casos aí que acontece. É raro, mas acontece. E na IC, a parte mesmo de conhecimento físico, científico, né? Que é o que molda toda a parte de negócio, vem na parte da ciência.
o que seria dos computadores hoje se não tivesse alguém que tivesse estudado o hardware ali, né? O silício, por exemplo. Que aí a gente está tendo a questão da crise de semicondutores. Então, uma complementa a outra, ao meu ver. E ambas me formaram quem eu sou hoje. Ajudaram a me formar, né? Teve outras coisas também. Bom, contemplado. Obrigado. Muito legal, Luan, muito legal, muito bacana. E aí? Quem é o próximo com dúvidas? Olha o Pedro aí, ó. Será que agora ele está ouvindo a gente? Voltou de novo. Então. Dá uma digitada aí, Pedro. A coisa, se alguém tiver o número dele aí, pede ele para mandar pergunta pro WhatsApp aí, a pessoa faz para ele. Vocês estão me ouvindo? Pedro! Aí, pro Pedro eu até abro a exceção de deixar a câmera desligada para não ter problema no meio da pergunta. Tá muito ruim, acho que todas as câmeras ligadas meu computador trava. Mas eu queria perguntar, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria parabenizar você, primeiramente, pelo seu projeto de mestrado. Achei muito legal essa integração com a área de TI e a engenharia de materiais. Mas eu queria te perguntar, minha pergunta é sobre a respeito da UFMG, que você fez projetos com eles. Eu queria saber como que foi essa troca, né, como você chegou até eles, foi até pro... Travou para mim ou travou para vocês também? Para todo mundo. Travou. Ô, Jéssica, será que não rola a gente desligar a câmera só para não sobrecarregar muito? Era isso que eu ia falar. Vamos desligar todo mundo só para ver se ele consegue finalizar a pergunta. Como foi a troca com a... Travou. Aí, ó, aí. A gente ficou travado um tempinho aí, Pedro. Pode voltar só na parte lá da UFMG. Que mais que foi? Eu queria saber como foi essa troca com a FMG, como você chegou até eles, foi por professor, você foi atrás? Tá. Como que foi essa troca? Beleza. O que aconteceu foi o seguinte, durante o processo aí da graduação, existia o Inova Café, que fica lá em cima, lá perto eu esqueci como é que chama lá, o nome lá, tem uma coisa de biomateriais lá, esqueci o nome. O EPAM, lembrei, de unidade de painéis de madeira. Para lá da UEPAM tinha o Inova Café, onde o pessoal fazia umas pesquisas de café. Só que esse polo do Inova Café ele ia se transformar no Inova Hub, num hub de startup, um hub de inovação. E Lavras, eu não sei se vocês conhecem, mas análogo ao Vale do Silício, né, que eles falam, em Lavras existe uma comunidade que chama Vale dos IPs. E esse Vale dos IPs, ele é voltado toda para essa parte de desenvolvimento de negócio, empreendedorismo, startup e tudo mais. E aí, o que os caras fizeram? O Lemonade já era um programa bem estruturado, dentro da que nasceu na UFMG e ficou bem estruturado. E eles começavam a dar os programas de pré-aceleração em diversas universidades. E aí eles foram no FJF, foram na UFV, foram na acho que na Unifei e na UFLA. E aí, quando eles foram na UFLA, saiu um anúncio lá e tal, que estava recebendo as propostas, e eu já tinha essa ideia. Aí eu chamei um amigo meu que morava comigo e mais um cara que estudava com a gente para ir lá apresentar o projeto que eu tinha de ideia. Aí basicamente você faz escreve um pitch, faz um pitch lá, faz uma apresentação e dava o pitch de inicial no kickoff lá. Aí tinha as reuniões, na época o bar chamava Barão Vermelho, nem sei como chama hoje, mas era basicamente ali perto do Toninho, né, na praça ali do Gama. E nisso que a gente fez a primeira apresentação, passamos e fomos entrar no projeto. Mas não foi uma prospecção minha, assim, ativa. Foi a própria UFMG que tinha esse programa e estava distribuindo em todas as universidades. Foi basicamente isso. Ah, entendi. Aí vocês procuraram alguém lá, procurar o Renan, lá do Inova Hub,
Fala que vocês tiveram uma conversa comigo aí, que ele vai conseguir te dar mais informações, se alguém tiver interesse, né, de montar uma ideia aí dentro da própria UFLA. E depois você vai para a Embatec, né, que é a incubadora. A ideia era ficar as empresas alojadas na Embatec da UFLA. Acho que é isso. Bom, talvez congelou, travou para ele novamente, mas acho que já estava respondida, né, a pergunta. Muito bem, gente. Legal. Eu queria muito continuar. Agora voltou. Consegui ouvir. Maravilha. beleza. Obrigado. Perfeito. Eu ia falar também que, se caso você não tivesse escutado um pedacinho, e fica aqui na gravação, né? Então, aí você consegue assistir já. Muito bem, gente. Eu queria muito continuar, né, as perguntas e ficar aí a manhã inteira conversando, mas, infelizmente, estamos chegando no fim dessa entrevista, né? Tá muito bacana, estou muito feliz, né? Muito satisfeita. Agradeço muito, Luan, pela disponibilidade de estar aqui contando para a gente, né, a sua trajetória, se dispondo a contar, né, responder essas dúvidas inquietantes dos alunos, né. Eu vou fazer só uma última pergunta para a gente finalizar, que é para você deixar, né, uma mensagem para o pessoal. Conta assim, o que você gostaria de ter ouvido durante a graduação? O que você deixa para eles, assim, para finalizar? O que eu gostaria de ter ouvido na graduação? O que você gostaria que tivessem te contado antes? Foi eu que contaram, só eu que não escutei. Isso que aconteceu. Foi exatamente o que eu tinha falado para alguma das perguntas aí, sobre a questão de querer abraçar o mundo. Durante a graduação, isso é natural, eu acho, que do ser humano, a gente tem e ainda mais na nossa sociedade de hoje, a gente tem uma sensação de imediatismo muito grande. E a gente acha que se você não fizer, não vai dar tempo e você vai perder tempo e tal, aí você acaba tendo que fazer tudo. Então, hoje a percepção que eu tenho é que daria tempo de eu ter feito tudo que eu fiz, só que de maneira mais gerida, uma gestão melhor ali. Então, o que eu gostaria de ter ouvido na graduação e não ouvi, mas não escutei, mas não ouvi, né? Vamos dizer assim. Tem tempo para tudo tem tempo. Não adianta. Outra coisa, um aprendizado muito grande, é que não adianta eu querer ser o engenheiro se eu ainda não fui nenhum aluno. Então, tem o passo a passo, existe o processo. Nas forças militares, a gente vê isso muito forte, né? A questão de hierarquia, a questão de passo a passo, graduações. É necessário isso, porque todos os conhecimentos não são em vão, tudo que você aprende não é em vão, e você utiliza tudo, cara. Igual o pessoal tem muito sentimento, mas o que eu estou estudando cálculo? Sendo que eu não vou utilizar isso para nada. Mas não percebe que o cálculo te proporcionou um raciocínio mais rápido, um raciocínio mais lógico, uma questão de você conseguir processar problemas e informações mais rápido. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Era isso que eu gostaria de ter ouvido, de ter essa percepção quando eu estava na graduação, de que dava tempo para fazer tudo, dá tempo de eu fazer todos os meus projetos, só que só precisa ter calma, que as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo. Lindo demais. Muito obrigada, Luan. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar passando um pouco mais da minha trajetória para o pessoal aí. Agradeço demais a participação e quero aproveitar para comentar que eu fico muito feliz, né, ouvindo toda essa sua trajetória, percebendo, né, o profissional que você se tornou. Acabou que eu não tive a oportunidade, né, de ter aula com você, né, dar aula para você. Foi exatamente quando você entrou que começou a pandemia lá, Exato. Né? Aí ficamos nesse momento aí. Foi. Mas eu fico muito feliz, né, de ver esse profissional que você se tornou, né, de ver esse amadurecimento. Isso é algo que me deixa, assim, com muito orgulho, né, é algo que eu vejo, é um padrão dos nossos egressos aqui do curso. Então, quero te parabenizar, né, por esse profissional que você está se tornando. Muito, muito obrigada pela presença, viu, Luan? Muito obrigado, que é isso, eu que fico agradecido aí com a oportunidade, com o convite.
E caso alguém tiver mais alguma dúvida aí, depois quiser trocar ideia, pode me encontrar no LinkedIn, eu acho que a professora tem o LinkedIn. Mas eu também estou no grupo lá da Engenharia de Materiais, meu número está lá, se alguém quiser me chamar no particular também para tirar algumas dúvidas e tal, ou alguma coisa, se quiser fazer algum projeto junto, estamos juntos aí para o resto da vida. E é isso. Se alguém precisar de alguma coisa, também. Excelente, Luan. Muito obrigada a vocês também, meninos, pela presença, pelo envolvimento, pelas perguntas. Se caso tiverem aí alguma questão que, né, não foi respondida, que querem saber mais, manda para mim, que a gente encaminha para o Luan e a gente continua esse papo também fora desse momento aqui, beleza? Então, podemos finalizar. Agradeço a todos pela presença e a gente continua daqui a 2 semanas em mais uma entrevista, viu? Um abração para todos, gente. Bom dia para vocês, viu? Valeu, pessoal. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigadão, Luan. Obrigado. Tamo junto. Bom dia. Obrigado. Tamo junto, Bom dia, valeu. tchau, tchau. Abraço, galera. Obrigado.